boa tarde, aqui é o psicanalista e coach Kleber Silva e nós estamos em mais um programa Descomplicando. E o interesse nosso hoje é falar sobre um tema extremamente importante, né? Estamos aí numa semana onde estamos falando sobre psicanálise e espiritualidade, né? E aí nós já diferenciamos, já falamos um pouco da diferença entre religiosidade e espiritualidade, certo? Religiosidade, conjunto de ações, ideias e afetos organizado pelos homens, né? E na relação com o absoluto estabelece uma espécie de telos de interesse, onde Deus passa a ser meio, não fim, não é o grande alvo, ele é, na verdade, utilizado para o grande alvo. Já na espiritualidade, nós entendemos que Deus é o grande fim, né? Deus é o grande fim, não é meio para a obtenção, ele é, na verdade, o grande interesse, o grande alvo de gozo, ok? Na religiosidade, o que majoritariamente prevalece é o quê? A obtenção de coisas e pessoas. Já na espiritualidade, a contemplação, ela é mais importante, ela vem em primeiro lugar, tá ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo e a psicanálise, né? Precisamos entender algo aqui, muito interessante, muito importante. O Freud, ele escreve um texto que ele vai chamar de Mal-Estar na Civilização. O que ele vai ensinar, o que ele vai dizer nesse texto? Que não foi Deus que criou o homem. Foi o homem que criou Deus. Essa é a ideia psicanalítica do Freud. Ou seja, ele vai tecer um argumento de que o ser humano ele tem uma dificuldade extremamente severa de se tornar autônomo. O ser humano tem uma dificuldade significativa de assumir a responsabilidade da fase adulta. Você nota que a experiência infantil, ela depende o tempo todo de um pai, de uma mãe. Quando se entra na adolescência, dá um certo colapso nas pessoas. E logo após a gente já entra num período de juventude, de jovem adulto, e a responsabilidade começa a bater na porta. E aí o Freud vai dizer que nós temos uma dificuldade de sair do lugar de filho. Nós queremos a proteção do lugar de filho. E porque queremos a proteção do lugar de filho, nós não suportamos a autonomia da fase adulta e aí projetamos e criamos a imagem de um Deus que de uma certa forma me protege, me ensina, me guarda. Ou seja, a autonomia é muito angustiante para o ser humano. Então, por isso que o Freud vai dizer que, na verdade, o ser humano não foi criado por Deus, mas o ser humano criou Deus para aplacar a dor e a angústia da autonomia da fase adulta. Olha que interessante isso, né? Ou seja, ele está falando que o ser humano tem uma relação de dependência muito grande. Né? Muito grande. Só que aí existe justamente um nó significativo aqui, quando se trata do cristianismo. Porque o cristianismo, a grande questão do cristianismo não é
você receber, é você dar, né? A grande questão do cristianismo é, na verdade, um convite à autonomia, um convite a você reconhecer que você precisa se responsabilizar pela vida que você tem diante dos homens e consigo mesmo. Ou seja, no cristianismo a grande questão não está em quanto você tem de Deus, de proteção de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Olha que diferente. Olha aí a grande questão. No mundo inteiro nunca existiu uma religião, um conjunto de características místicas que expressasse o que o Freud, por exemplo, chamou de eixo central da vida, né? Que é o amor. Freud disse que só haverá solução para a humanidade quando o afeto for o amor. E não tem religião maior, ou seja, não tem fé que demonstre um amor maior do que o amor de Jesus na cruz. Na cruz, ele falou uma frase extremamente poderosa, considerando a insuficiência do homem. Quando ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele estava comprovando também ali exatamente o que? Ele estava comprovando exatamente o inconsciente que a psicanálise problematiza, né? Quando ele fala, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ou seja, ele está assumindo a responsabilidade. E aí, logo que ele assume a responsabilidade do erro da humanidade, ele convida o ser humano a se responsabilizar com a vida que tem. Hoje nós vivemos uma imagem de um cristianismo muito frágil. Que imagem é essa? É uma imagem onde Deus é servo, Deus vai fazer por você. Não! Deus, na verdade, o maior milagre que o cristianismo traz não é o milagre da obtenção de coisas, mas é o milagre que está completamente compatível ao discurso psicanalítico. O milagre de você se responsabilizar, cara. De nós nos responsabilizarmos. Tem uma frase do Freud muito bacana que ele diz o quanto nós somos responsáveis por aquilo que nós nos queixamos. E é exatamente o que o cristianismo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, é um convite, a palavra grega para examine-se é como se você virasse do avesso a sua vida. Olha as compatibilidades. Por exemplo, Freud vai dizer que nós temos uma série de conteúdos que determinam nossas ações e que é inconsciente. É exatamente o que o cristianismo vai mostrar. Quando Jesus, na sua relação com Pedro, ele conversa com Pedro, ele diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando ele fala isso para Pedro, ele está falando de uma característica que o Pedro tinha, possuía, só que Pedro não tinha completa consciência do seu medo diante das coisas que iriam acontecer e que realmente iria negar. Tanto é que ele falou assim, não, contigo eu vou até a morte. E na verdade, quando a cena ficou difícil para Jesus, Pedro realmente negou. Agora, será que Pedro foi um cara de pau? Não, ele desconhecia algumas coisas que eram inconscientes a ele. E aí Jesus traz à tona a sua consciência e mostra para ele que ele era mais frágil do que ele imaginava e precisava se responsabilizar. Precisava enxergar a si mesmo. E a partir de enxergar a si mesmo, se responsabilizar por aquilo que é. Né? Então, por exemplo,
Na psicanálise, o convite sempre é de laço com o outro. Porque aquilo que eu condeno no outro tem abundância em mim. Já no cristianismo, a mesma coisa. Nós não temos direito de julgar. Nós vivemos num tempo onde eu criei um conceito que chama colonização. Nós temos uma capacidade de querer colonizar o outro. O que é colonizar? Querer que o outro pense, sinta e faça como eu penso, como eu sinto, como eu faço. E aí quando esse outro não pensa, faz, e sente como eu penso, faço e sinto, eu me distancio dele. Observe isso. Para a psicanálise, o amor é o maior dos afetos. Para o cristianismo, o amor é o maior dos afetos. Para a psicanálise, você precisa se responsabilizar depois de ter conhecido a si próprio. Para o cristianismo, você também precisa se conhecer, se examinar e se responsabilizar. Para a psicanálise, eu não posso apontar o dedo para ninguém, porque não tenho condições. Naquilo que aponto tem abundância. Para o cristianismo está escrito: não julgue o próximo. O que nós devemos no cristianismo? O amor. Mas não, nós queremos colonizar as pessoas. E aí eu criei, recentemente não, esses últimos anos, uma ideia de amor, E eu quero encerrar isso. E dizendo que nós aqui no Instituto da Família, nós convergimos, nós unimos essas duas cosmovisões. Nós cremos no cristianismo, mas também acreditamos na ciência. Revelação específica, cristianismo. Revelação geral, ciência. E as duas são compatíveis. Ainda que a psicanálise criou e tem uma cosmovisão ateia, nós utilizamos a técnica, mas nós temos uma cosmovisão teísta. Acreditamos. E eu entendi que nós precisamos demais da psicanálise e do cristianismo. Não, mas urgentemente. Por quê? Porque essas duas propostas colocam o amor como o grande mediador das nossas vidas. O que é o amor de fato? Vamos entender. Para entender o amor, nós precisamos entender o que é a estima e como a estima aumenta numa pessoa e como a estima diminui. O ser humano, nós seres humanos, temos uma série de valores na nossa consciência, coisas que damos importância. Então, por exemplo, um atleta, ele dá importância no quê? Ele dá importância em treinar, certo? É um valor para ele. Aí se ele treina a semana toda, ele conseguiu unir o valor que está na psique dele com as ações. Ou seja, aquilo que ele valoriza na mente, ele está conseguindo praticar. Uma mãe, qual é o valor de uma mãe? Cuidar bem do filho. Se ela cuida bem do filho, se ela pratica isso nas ações, a estima dela aumenta, porque um valor que ela tem é colocado em prática. Agora, da mesma forma, o contrário. Se eu tenho valores e eu não coloco em prática, eu vou ficar com baixa estima, não vou gostar de mim. Isso é um cálculo da felicidade. Muitas vezes, por que você anda tão triste? Por que eu ando tão triste, às vezes, com algumas coisas na minha vida? Por que nós estamos, às vezes, tristes com algumas coisas na nossa vida? Porque estamos com uma psique cheia de valores que, na prática, nós não exercitamos. Aí, eu me sinto culpado. Agora, quando eu tenho um valor e pratico, eu me sinto bem comigo mesmo. Então, observe isso é autoestima e como ela funciona. Agora, eu criei o conceito da heteroestima, que aí é o que eu quero encerrar dizendo da convergência psicanálise e cristianismo.
Muitas vezes nós não sabemos viver a partir do amor, mas nós vivemos pela heteroestima. Como seria isso? Nós queremos perto de nós só aqueles que pensam, sentem e fazem como eu penso, sinto e faço. Eu quero perto de mim só aquelas pessoas que praticam os valores que eu tenho na minha própria consciência. Se essa pessoa destoa, ela já não é interessante para mim, ou seja, eu me esquivo, eu fujo, ou seja, eu não amo. Isso é heteroestima. O amor não. O amor é a capacidade de conviver de forma harmônica, leve, mesmo com aquele que não pratica aquilo que eu tenho quanto valor. E aí, pessoas, Jesus é incrível, porque ele conseguia conviver amorosamente com quem fazia aquilo que ele não aprovava. E não optava pela mágoa, mas optava pela elaboração. Um sujeito incrível, maravilhoso, Jesus. A prova disso é que ele deu a tesouraria para Judas. E Judas roubava o dinheiro. Se você tivesse um tesoureiro que te roubasse, você manteria ele no cargo? Jesus manteve. Capacidade de conviver amorosamente com quem pratica o que os meus valores não são compatíveis. Isso é amor. E quem tiver essa tecnologia é vencedor. E mais, se torna irresistível. As portas se abrem ao amanhecer. Quem cultiva essa semente terá o favor da vida. Terá o favor da vida. Ok? Então, psicanálise, cristianismo se encontra aqui no Instituto da Família. Ok? Quero deixar um grande abraço, quero te convidar. Nós temos recebido várias inscrições já para outubro e alguns para o ano que vem. A formação em psicanálise, nós estamos com promoções significativas. Até dezembro você precisa nos contatar, tá bom? Nós vamos marcar sua entrevista e você poderá se tornar um psicanalista profissional. Uma profissão que está crescendo demais e pode mudar a história da sua vida. Eu gostaria muito que você fizesse parte dessa nossa história aqui. Além da formação em psicanálise, temos a teologia, formação em teologia, formação em coach, ok? Também estamos na direção da Clínica Dialogue, atendendo crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais. E se você quer se conhecer, vem pra cá. Se você está precisando de tratamento, vem pra cá. Tá bom? O número é 995-490463. 995-490463. É um prazer poder estar com vocês. Que Deus abençoe. Hoje à noite você não pode perder, às 19h30, João Silvio, capelão há mais de 15 anos na Unicamp, pastor da Nazareno, psicanalista top, docente do nosso instituto, estará falando aqui sobre o porquê a mulher se mata e por que o homem se mata. Nós estamos numa campanha do Setembro Amarelo e o nosso lema é: fale sobre as suas dores, jamais se cale. E nós estaremos hoje na nossa penúltima aula, um fast curso, penúltima aula, e você não pode perder. Às 19h30 quero te convidar, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã é quarta-feira, nós estaremos falando aqui sobre psicanálise e fé. Você não pode perder. Um grande abraço a todos.